E aí, molecadinha chave, como é que vocês estão, meus filhos? Eu tô de boa, hein? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa um pouco diferente pra vocês do que eu costumo trazer aqui no canal, tá? Nesse vídeo eu vou tentar diminuir a temperatura da minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo ela tá operando numa temperatura muito alta em alguns games. Isso faz com que ela perca desempenho, porque quando a temperatura começa a subir muito, a placa diminui o clock para tentar diminuir a temperatura, né? A placa de vídeo ela tem uma temperatura máxima de operação. Placa de vídeo, processador, essas coisas têm uma temperatura máxima de operação, para quem não entende muito. E quando vai chegando perto dessa temperatura, eles diminuem desempenho, tanto placa de vídeo quanto processador, diminuem desempenho para tentar manter a temperatura ideal, para não atingir o limite máximo de temperatura. A minha placa de vídeo ela tem uma temperatura máxima de operação de 90 graus. Então quando ela vai chegando ali em 87, 88, ela diminui o clock, diminui o desempenho, né? Para tentar diminuir essa temperatura. Isso faz com que a estabilidade em alguns games seja prejudicada, porque como diminui o desempenho, você perde frame rate, né? Perde desempenho no próprio jogo. Então o que nós vamos tentar fazer hoje é diminuir essa temperatura de operação para a gente ter mais estabilidade e mais taxa de quadros nos nossos jogos. O jogo que eu escolhi para a gente fazer os testes aqui de temperatura e de desempenho da placa é Red Dead Redemption 2, porque ele é um game que exige bastante de placa de vídeo e é o jogo que eu tenho aqui no qual a placa mais fica quente. Eu fiz até algum monitoramento em alguns outros games, GTA V, Battlefield 1, Battlefield 4, em alguns outros jogos, mas o game no qual a placa mais esquenta é Red Dead Redemption 2. Então é com ele que nós vamos testar o desempenho e temperatura da placa de vídeo. Eu fiz esses testes com o ar-condicionado ligado, então a temperatura ambiente aqui no meu quarto era de 27 graus. Os 3 testes foram feitos com a mesma temperatura ambiente, para não haver nenhuma alteração, né? No primeiro benchmark, já no loading, a placa bateu mais de 70 graus. Naquele primeiro cenário da neve do benchmark, a placa atingiu os 80 graus, o que fez com que o clock caísse um pouquinho e diminuiu a taxa de quadros do game também. Já em Saint-Denis, ou Saint-Denis, não sei como que se pronuncia o nome dessa cidade, o cenário foi ainda pior. A placa bateu seus 86 graus no máximo, o que fez com que o clock diminuísse para menos de 1200 MHz em alguns momentos do gameplay. Lembrando que o clock máximo é de 1386. Esse primeiro teste de benchmark deu pra gente um FPS médio de 51. Depois desse primeiro benchmark, a primeira coisa que eu fiz para tentar diminuir um pouco a temperatura da placa de vídeo foi o processo de undervoltage ou undervolt. O que é o processo de undervolt? O processo de undervolt consiste basicamente em diminuir a voltagem que é entregue para a placa em certa frequência de operação. Então a minha placa de vídeo é uma XFX RX 580. O clock máximo de operação dela é 1386 MHz. Então, nessa frequência máxima de operação,
a placa recebe 1150 volts. O que eu fiz nesse undervolt foi diminuir de 1150 para 1070 volts. Tá? Então, nos mesmos 1386 MHz, a placa vai receber 1070 volts. Isso faz com que a temperatura diminua porque trabalha com uma voltagem menor. Esse número foi tentativa e erro. Tá? Eu fui tentando diminuir aos poucos até chegar em 1060. Em 1060 a placa começou a ficar instável, apresentou alguns fragmentos na tela, então eu subi de novo para 1070 e 1070 foi onde ela ficou estável para a gente conseguir jogar bonitinho, sem artefato, sem instabilidade. Depois de fazer o undervoltage, a gente foi para o nosso segundo benchmark. No segundo teste, a gente viu a placa mantendo uma temperatura menor já no começo do benchmark, mantendo seus 79 graus. No segundo teste nós tivemos muito menos variações de clock. A placa conseguiu manter os 1386 MHz no comecinho do benchmark, onde no teste anterior tinha diminuído, e chegou a uma temperatura máxima de 79 graus. Já em St. Denis, que é um cenário bem pior sempre, a placa bateu seus 84 graus no máximo, tá? Mas conseguiu manter os 1386 MHz sempre, o que deu pra gente uma linha de frame time mais estável e uma taxa de quadros maior em quase 100% do tempo. Ao fim desse segundo teste, o benchmark entregou pra gente uma taxa de quadros média de 53. Porém, como a gente acompanhou aí no vídeo que eu gravei do benchmark, a taxa de quadros se manteve quase sempre acima dos 60, tá? Porque o clock não teve quase nenhuma variação. O segundo passo que eu fiz aqui para tentar diminuir a temperatura da placa foi trocar a pasta térmica. A pasta térmica é o que faz a comunicação entre o chip e o dissipador, tá? É uma pasta mesmo, para quem não conhece, é uma pasta que fica no chip e faz a comunicação entre chip e dissipador para dissipar o calor do chip gráfico para o dissipador, que depois vai para as ventoinhas, a ventoinha joga esse calor para fora. Então é hora de abrir o PC, desparafusar a placa de vídeo e tirar ela de dentro do PC. O que foi até um pouco difícil, porque a trava da placa de vídeo não queria destravar, tá? Então eu tive que deitar o PC, desconectar todos os cabos de trás, deitar o PC para conseguir destravar certinho, e aí eu descobri que era porque um dos cabos SATA estava atrapalhando essa trava DC. Depois de remover a placa do PC, é hora de tirar todos os parafusos e colocar na ordem parafusal, como diria o Rato Borrachudo, para a gente não perder nenhum parafuso e não esquecer de qual lugar era qual parafuso. Desparafusei, fiz uma forcinha para o dissipador se soltar do chip. Depois eu tentei desconectar o cabo das ventoinhas, mas eu não sei porquê, era muito pequenininho, devia ter alguma travinha pequenininha que eu não consegui soltar, então eu não consegui soltar o cabo das ventoinhas e eu deixei lá mesmo para não ficar tendo dor de cabeça, já que não ia me atrapalhar em nada. Depois eu peguei um papel higiênico para remover toda a pasta térmica antiga. Eu peguei um papel seco mesmo, porque eu não trouxe meu álcool isopropílico, mas o ideal é que isso seja feito com álcool isopropílico para você remover o máximo de pasta térmica antiga possível. Depois de fazer a limpeza do chip e do dissipador, era hora de colocar a pasta térmica. Aí eu fui procurar minha pasta térmica. É muita burrice. E eu descobri que eu também não tinha trazido a minha pasta térmica, tá? Ficou na casa da minha mãe, tá tudo lá na casa da minha mãe.
então eu fiquei bem pé da vida na hora, eu confesso, mas depois eu me acalmei, entrei no Mercado Livre e encontrei uma pasta térmica com uma condutividade de 4,36 watts por metro Kelvin, que é uma condutividade razoável até, mais ou menos. Eu encontrei essa pasta térmica com entrega full, então eu iria receber no outro dia. Eu fiz a compra, no outro dia a pasta térmica já estava aqui, então foi hora de pegar a placa de vídeo, desmontar tudo de novo, porque eu tinha colocado os parafusos no lugar para não perder, e aplicar a pasta térmica no chip. Depois foi só colocar o dissipador no lugar de novo, parafusar todos os parafusos nos lugares certinhos e colocar a placa no PC. Aí foi só partir para o nosso terceiro teste. No terceiro benchmark eu mantive o undervoltage também, então era um benchmark com a pasta térmica nova e undervoltage feito. Mantive também as mesmas configurações gráficas dos dois últimos testes, para a gente ver como que a placa se comportaria nesse terceiro teste. Nesse teste com a pasta nova, a gente viu a placa bater seus 84 graus em Saint-Denis, mas mantendo também os 1386 MHz em praticamente 100% do tempo. Esse último teste deu pra gente um FPS médio de 56, um aumento de 5 quadros em relação ao primeiro teste. Porém, uma diminuição de temperatura de só 2 graus, de 86 para 84, o que pode ser considerado até uma margem de erro, né? Mas apesar de ter diminuído só 2 graus, né, de 86 para 84, a gente viu que a linha de frame time foi bem mais estável e o frame rate também se manteve numa taxa mais alta em quase todo o teste. Em um tempo maior de jogatina, é bem provável que a placa de vídeo com undervolt e pasta térmica nova se mantenha uma temperatura bem mais baixa do que a placa original, né, sem undervoltage e com a pasta térmica antiga. É que o benchmark é um tempo mais curto, então a gente não consegue ter tanto essa noção de tempo de jogo, mas é bem provável que isso aconteça, tá? A placa se mantenha numa temperatura mais baixa em um tempo de game maior. Como eu já disse, nós também podemos reparar que a estabilidade da placa de vídeo depois do undervolt foi bem melhor, o que prova pra gente que talvez a placa original sem undervolt e com a pasta antiga só não tenha aumentado mais a temperatura porque ela ficava diminuindo o clock toda hora. Então talvez esse seja o motivo dela não ter aumentado mais ainda a temperatura. E como eu falei, talvez em um tempo de jogatina maior, essa temperatura fosse realmente aumentar mais. Com o nosso terceiro teste, a gente chega ao final do vídeo com a conclusão de que a gente conseguiu sim diminuir um pouco a temperatura, ainda que só 2 graus, mas teve uma estabilidade muito melhor nos games, tá? Eu vou testar depois em outros games para ver se a estabilidade realmente é melhor,
mas no Red Dead Redemption, que era o game que mais consumia aí a placa de vídeo, que mais dava trabalho para a placa de vídeo, a gente teve uma estabilidade bem melhor, tá? De 1200 MHz lá no primeiro teste, até menos de 1200, para os 1386 em 100% do tempo no nosso último teste. Bom, é isso. Nós chegamos ao fim do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquela favoritada, deixa o like, compartilha para os amiguinhos verem, e é isso aí, valeu, falou e fui!